Item na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa e atraente chamada Querer um Filho Único. Item: o que você está fazendo com essa bunda de fora? Precisa da minha ajuda? É você, Edmundo? Por que passa pelo meu Edmundo de esterco todos os dias? Está tentando roubar o Edmundo para vender no mercado? Eu só vim roubar a dona, não há Edmundo mais bonito que a Rose. Existe alguma diferença entre uma mãe solteira? Ela parece tão cheia de vida, cada parte é distinta. Sua boca só sabe bajular. Vamos, vá trabalhar, porque você está só por aqui. Se alguém passar, as pessoas vão fazer boatos. Que miserável. Vou embora logo. Deixe-me ajudá-lo com o trabalho primeiro. Reserve um tempo para admirar o Edmundo e volte cedo. Estou cansado de olhar para minha esposa e filhos. Nossa! Por que você diz que ama sua esposa tanto? Ama sua esposa apenas o suficiente. 4 patinhos já nasceram. Será que o próximo será um menino? Minha esposa está dizendo que não vai mais dar à luz. Se eu der à luz de novo, provavelmente vou acabar em tino. Estou pensando em encontrar alguém para perguntar. Pergunte a qualquer pessoa, qualquer garota cujo marido a abandonou ou que o marido a criticou, aí ela é demais para ele. Por exemplo, Rose. Ei, não brinque, eu não gosto disso. Vá para casa e diga à sua irmã para dar à luz. Quem iria querer te ajudar? Mas pare, vá trabalhar, andando tanto comigo, que os aldeões e estrangeiros vão ver e julgar. Me diga o quão fofoqueiro é este bairro. Item: quando tiver tempo livre, venha brincar na minha casa, meu filho. Você está louco? Você tem família, esposa e filhos, o que está fazendo na minha casa? É bobagem, eu gosto de você, é por isso que vim. Quem disse para Rose ser tão linda e fofa? Essas foram as doces palavras de um homem com mais de 40 anos. Edmundo tinha esposa e filhos, mas todos deram à luz patinhos fendidos, filhas, então ele queria sair em busca de um filho. Edmundo tinha esposa e filhos, mas Edmundo não estava satisfeito com seus deveres de marido e pai. Ele era conhecido por não ter filhos homens, embora tivesse 4, mas todos eram patinhos fendidos. Ele só tinha uma filha em casa. Item: Edmundo era o filho mais velho, então seus pais também eram muito apegados à ideologia feudal de continuidade da linhagem familiar. Além disso, os vizinhos às vezes acrescentavam 3 piadas. Ei, Edmundo, se você não pode dar à luz um filho, então vá sentar-se à mesa das mulheres. Como você pode sentar-se à mesa dos mais velhos? Então, desça, quando tiver um filho, suba. A partir de então, Edmundo estava determinado a dar à luz um filho, de uma forma ou de outra. Se sua esposa não pudesse dar à luz, ele pediria aos vizinhos. E foi a partir daquele momento que a ideia surgiu. De alguma forma, eles miraram na vizinha Rose, uma mulher cujo marido havia falecido alguns anos antes. Item: Edmundo agora usava a desculpa de ir trabalhar ocasionalmente no campo, e então tateava até o jardim de Rose, Edmundo, para persegui-la e flertar. Por volta do início da tarde, eles pedalavam em frente ao jardim de Rose, Edmundo. Ao vê-la trabalhando duro ali, ele definitivamente a provocava com algumas palavras. Mulheres de verdade eram diferentes, mas, neste caso, Rose era uma paqueradora. Mesmo sabendo que seus elogios frívolos não significavam nada, Rose ainda se sentia feliz por dentro. Rose não era uma mulher de verdade e gentil naquela pequena vila. Todos sabiam que ela era fácil e paqueradora. Bastava olhar para o rosto dela e para o jeito de andar para saber o quão paqueradora ela era. No passado, antes da morte do marido, Rose tivera casos com alguns eletricistas da vila vizinha. Pega em flagrante pela família 2 ou 3 vezes, ela não conseguia mudar sua natureza. Desde a morte do marido, ela continuava a mesma. Como ela ficou tão bonita nos últimos anos? Ela realmente é assim. Quem quer que a flerte ou provoque, ela inicia uma conversa. Seja jovem ou velha, sempre que um homem a elogia, ela gosta e seus olhos lacrimejam. Seu marido faleceu há poucos anos, e ela voltou para a casa da mãe. A casa da mãe também fica neste bairro, pois ela nasceu surda e muda, e também é velha e fraca. Por isso, às vezes, os moradores a mandam para a casa dela para ficar e conversar, o que é normal. Desde que Edmundo notou Rose, Rose sabia que sua boca sempre dizia isso e aquilo, mas em seu coração ela realmente gostava disso. Para Rose, nunca houve um conceito de ter uma esposa ou não. Contanto que fosse um homem, ela estava feliz. Ela sempre foi confiante em sua beleza marcante, então ela sempre foi paqueradora. Mas ela tinha que admitir, Rose era realmente linda.
Ela não só tinha uma figura bem proporcionada e atraente, mas também tinha um lindo rosto oval. Seus olhos eram brilhantes e brilhantes, sua pele era branca como a neve, especialmente seu sorriso cativante. Sentada à sua frente, ela sempre se orgulhava disso. Além de sua personalidade descontraída, que homem não gostaria? Além disso, seu marido tinha acabado de falecer, então ela era muito carente. Esse aspecto, alguém poderia suportar, mas não uma mulher como Rose. Toda vez que ela via um homem, seus olhos reviravam como amendoim torrado. E era difícil evitar qualquer homem que chamasse sua atenção. A rede de amor de Edmundo está tentando invadir novamente. Por isso, era difícil evitar os avanços sexuais de Rose. Aos poucos, eles se tornaram mais próximos. Tendo conquistado o favor de Rose, Edmundo a tratava como um ídolo. Ele deixou a esposa e os filhos de lado, pensando sempre nela, fazendo a vizinhança vibrar. Sempre que tinha dinheiro, Edmundo comprava presentes para Rose. Quaisquer coisas deliciosas que tivesse em casa, ele as levava para Rose beliscar. Gradualmente, seus sentimentos se desenvolveram rapidamente. Naquela noite, depois do jantar, Edmundo tomou um banho rápido e usou a desculpa de mandar a esposa pescar. Edmundo foi até a casa de Rose para brincar com os vizinhos. Havia muitos vizinhos naquela área, então Edmundo teve que ir para casa dar um sinal e depois se esgueirar para a cozinha de Rose para fazer confidências. Mas ninguém era como Rose. Outras pessoas flertavam com homens solteiros ou deixavam suas esposas para fazê-los felizes. Mas este homem, que já era casado, ainda não os poupava. Naquela noite foi a mesma coisa. Antes que sua esposa e filhos tivessem tempo de comer, Edmundo entrou furtivamente na casa de Rose. E antes de sair, ele secretamente trouxe algumas dúzias de ovos para Rose como um presente. Vendo tantos vizinhos do lado de fora, Edmundo rastejou para dentro da cerca viva de hibiscos, correu para a casa de Rose e então desceu para a cozinha. Rose se assustou quando alguém enfiou a cabeça para dentro. Quem? Quem? Seu idiota. Aí, você. É só a minha querida. Quem mais viria aqui? Ei, eu te dei algumas dúzias de ovos postos por uma galinha. Coma muito para ficar bonita. Roubar os ovos da sua esposa de novo? Que idiota. Você tem uma casa cheia deles. Qual o sentido de roubar algumas dúzias? Para quem mais você os daria? Você é tão idiota. Como você pôde? Rose está tão linda hoje. Como eu aguento isso? Pare com isso, seu idiota. A única coisa em que você é bom é escolher ser H. Você é feio como um fantasma. Por que continua elogiando ela por ter dado à luz? Seu batom acabou nos últimos dias, deixando sua boca pálida. Você parece um fantasma. Compreendendo a intenção de Rose, Edmundo passou o braço furtivamente pelos ombros da amada. Ah, então eu compro um batom para você daqui a alguns dias. Mas hoje à noite, você tem que deixá-la dormir aqui. É verdade ou você está mentindo para agradá-la? Se tiver batom, eu a deixo brincar aqui, mas quanto a dormir aqui, preciso pensar primeiro. Não é como se eu estivesse sendo muito fácil. Rose fingiu estar brava, virou-se para o lado e continuou a ferver a água. Estou te dizendo, se você concordar em ser minha namorada, você terá tudo. Se você conhecer meu namorado, ele vai arranhar meu rosto. Eu sou burra. Do que diabos você tem medo? Se ele não a expulsar, tudo bem. Ela não tem idade para se intrometer nos meus assuntos particulares. Esse tipo de mulher que não consegue dar à luz, você não precisa dar atenção a ela. Mas com a Rose é diferente. Você é a mulher mais linda. Se tivéssemos ficado juntos naquela época, não teria sido melhor te tocar? Nossa, você só sabe falar alto. Não sei se te provocaram, mas você fala tão bem. Edmundo ficou encantado, dando um tapinha carinhoso na perna de Rose. Ei, você está assim, mas seu corpo ainda é muito forte. 4 ou 5 esposas, mas 10 filhos, eu ainda sou mais do que capaz de te servir. Nossa, você é um mulherengo. Sua mente só consegue pensar em bobagens. Ah, acabei de ver que você é uma boa pessoa, então te deixei entrar aqui para brincar, mas você não é tão fácil assim. É tão fácil assim comer melão. Edmundo deu um sorriso irônico e se abaixou para olhar o rosto inocente de Rose. Se eu não for te ajudar, outra pessoa virá. Eu moro perto, de vez em quando venho te ajudar, não é mais conveniente? Te ver tão alegre, quem aguenta? Se nós, mulheres, não tivermos homens para ajudar, vamos enlouquecer. É fácil falar,
Mas quando se trata de trabalho, quem sabe? Mas cuidado. Aonde quer que você vá, não deixe sua esposa saber que você veio comigo. Ela não vai fazer alarde, eu não gosto desse tipo de coisa, é irritante. Como ela saberia? Aonde quer que eu vá, tem um motivo. Como hoje, menti que ia pescar. É isso, depois de brincar com você, vou lá embaixo e roubo alguns peixes. Não tenho medo da minha esposa, então não se preocupe. Se você gostar, vou para casa, deixo ela, vou até você e vejo. Oh, irmão, se você ousar deixar sua esposa, o céu vai cair. Essa boca pode encontrar um filho para cuidar da avó? Oh, sua mãe está ficando brava de novo. Ouvindo a liderança de Rose assim, Edmundo rapidamente sussurrou em seu ombro. Rose, ou Rose me deixou ficar com o filho. Rose ficou assustada, vendendo seu corpo para deixar Edmundo para trás. Você está louco? Eu sou fácil, mas essas coisas não acontecem. Se eu quiser, vou conseguir um novo marido, porque eu contrataria você para fazer qualquer coisa. Se eu puder dar à luz um filho para você, toda sua família me considerará como a primeira esposa. Você se casa em Edmundon, você pode voltar e ser minha concubina. Naquela época, eu terei o que eu quiser, apenas fique em casa e brinque. Coma bem e se vista bem. Rose pareceu não gostar do que Edmundo disse. Ela se levantou e foi direto para o banheiro. Ok, você fica aqui sentada e brinca. Enquanto isso, cuide da panela de ensopado para mim. Vou tomar um banho, está muito quente. Edmundo olhou feio para a figura de Rose. Ele estalou a língua, engolindo a saliva diante de sua beleza rechonchuda. Olhando para Rose naquele estado, Edmundo não aguentava mais. Vê-la a cada centímetro, pulando daquele jeito, o fez amar Rose ainda mais. Se comparada à esposa de Edmundo, sua esposa nem se comparava a Rose. Rose não era apenas bonita e atraente, mas também muito liberal nesse assunto, deixando os homens loucos por ela. O próprio Edmundo gostava de Rose apenas por causa de sua aparência rechonchuda e gordinha. Quando se deitava com a esposa à noite, sempre pensava nela, imaginando todo tipo de coisa. 5 meses se passaram desde o dia em que ele a perseguiu, mas Edmundo não teve nenhum contato com ela, não segurou sua mão ou a tocou. Ele estava muito curioso sobre sua beleza interior, então quando ouviu Rose dizer que ia tomar banho, os olhos de Edmundo brilharam como vagalumes. Em sua mente, ele estava prestes a espioná-la. Ele tinha 4 esposas em casa, todas flácidas e feias. Edmundo estava tão entediado que nem queria tocá-las. Rose era tão rechonchuda assim, como Edmundo poderia estar calmo. O tipo de homem que se apaixona por uma mulher queria possuí-la a todo custo. Pensando e fazendo, Edmundo abriu a porta da cozinha, olhou para o quintal e viu Rose parada perto do varal. Segurando as roupas, ele foi em direção ao banheiro, seu coração tão feliz quanto o té. Edmundo estava tão feliz que colocou a mão na porta trêmula. Ao ouvir o som de água jorrando do lado de fora do banheiro, Edmundo caminhou delicadamente em direção a ele, como se fosse roubar. Parou nos degraus do poço para olhar para dentro. O antigo banheiro era tão baixo que não conseguia cobrir todo o corpo. Do lado de fora, era possível ver parte do corpo dela. Não havia porta. Rose simplesmente deixou Edmundo aberta como se estivesse deserta. Sendo uma mulher sozinha, ela nunca precisou ser atenciosa com ninguém, apenas absorta sem prestar atenção. Edmundo estava do lado de fora, espiando Rose. Onde quer que ela se movesse, o corpo de Edmundo tremia. A saliva continuava fluindo, talvez até molhando a vila inteira. Edmundo ainda estava parado diante de seus olhos, uma bela cena de primavera. Edmundo estava em êxtase. Diante da beldade, Edmundo escorregou e caiu, fazendo um barulho alto, fazendo Rose falar. Quem é? É você, Edmundo? O que está fazendo aí fora? Sou eu. Vim lavar os pés. Não é nada, vá em frente e tome um banho. Ei, você está aqui para me espionar? Se você gosta, é só dizer, eu mostro para você, por que você tem que espionar. Essa frase deixou Edmundo feliz. Sem hesitar, Edmundo correu direto para a porta do banheiro e olhou para dentro. Mas, nesse momento, Rose já havia colocado suas roupas de volta. Rose sorriu gentilmente e saiu. Da próxima vez que quiser, entre aqui para que possamos admirá-lo juntos, não espie como um ladrão. Que tipo de pessoa é essa, tão sem tato? Essa frase entreaberta fez Edmundo não entender nada. Ele ainda era ingênuo, olhando atentamente para a figura de Rose.
Embora ela tivesse vestido suas roupas novamente, como ela poderia esconder sua beleza? A própria Rose também queria se aproximar de Edmundo, o que fez com que Edmundo se apaixonasse perdidamente por ela. Você sabia que toda noite tem muitos homens vindo à minha casa para me ver tomar banho? Ainda bem que você me deu uns ovos hoje, porque eu tenho sentimentos por você, senão eu não deixaria você olhar para mim. Rose não sabia o que havia em Edmundo que a agradava. Seria porque ela estava tão desesperada por isso, procurando alguém em quem confiar, ou havia algo de atraente em Edmundo? Edmundo era bonito, mas seu rosto era moreno e seu cabelo estava bagunçado como um ninho de corvo. Ainda bem que ele ainda tinha uma figura forte e enérgica, senão ninguém o quereria. Edmundo ainda estava atordoado com a imagem agora. Seus olhos estavam tolos e distraídos. Vendo Rose entrar sorrateiramente na cozinha, ele imediatamente correu atrás dela, engolindo sua saliva enquanto falava. Ei, Rose, você é realmente uma mãe solteira. Meus olhos estão cansados de olhar para você. Por que você é tão bonita? Se você continuar assim, provavelmente terei febre. Talvez eu vá para casa e deixe minha esposa. Vendo que Edmundo estava muito apaixonado por ela, Rose brincou. Então vá para casa e deixe sua esposa, depois venha morar aqui comigo. Eu serei sua verdadeira esposa. Se você deixar sua esposa, terei que me casar com você. Rose riu alto, parecia estar muito satisfeita com a confusão de Edmundo. Tá bom, irmão, para de pensar assim. Eu não gosto de ficar preso. Se você está feliz, venha até mim, cuidem um do outro quando necessário, não somos marido e mulher neste momento. Tá bom, já é tarde, você devia ir para casa. Venha aqui quando tiver batom. Ou devo deixar você dormir aqui esta noite? Não. Estou ocupado esta noite. Não vê que estou fazendo remédio para minha mãe? Vou na casa dela buscar a criança mais tarde. Você devia ir para casa. Eu venho quando terminar. Edmundo não teve escolha a não ser ir para casa arrependido. Estar com vontade, mas não poder fazer nada, deixou Edmundo muito desconfortável. Ver Rose tão sedutora fez Edmundo querer fazer amor a qualquer momento. Ele pensou que conseguiria hoje, mas no final, não conseguiu nada. Na verdade, Rose também desejava que isso acontecesse, mas hoje ela estava ocupada. Caso contrário, Edmundo já teria sido a presa de Rose há muito tempo. Tendo estado sem um homem por muito tempo, Rose era muito carente nessa área. Por muitos dias, ela teve que se preocupar com isso, mas ela apenas tentou suportar. Poucos dias depois, também à noite, Edmundo foi à casa de Rose novamente. Hoje, ele estava mais confiante. Basicamente, hoje ele tinha comprado batom para dar a ela. Esta tarde, ele tinha acabado de vender os porcos, então ele tinha algum dinheiro. Antes de vir para cá, Edmundo tinha pedalado todo o caminho até o mercado distrital para comprar batom para dar a Rose. Esta noite, eles se esconderam atrás da cerca para evitar os olhos dos vizinhos. Ele não se atreveu a subir porque a mãe de Rose estava dormindo lá, então Edmundo só se atreveu a ficar na cozinha. Sentado lá por um longo tempo sem ver Rose descer, Edmundo teve que alertá-la com o miado de um gato. Ao ouvir isso, Rose soube imediatamente que Edmundo tinha vindo visitá-la. Depois de terminar todo o trabalho na casa de cima, Rose também desceu para brincar com Edmundo. Hoje foi um dia um pouco mais especial. Rose estava ainda mais linda do que o normal. O vestido realçava seu corpo. Seu cabelo estava preso no alto. Seu sorriso radiante surpreendeu até Edmundo. Nossa, o que você fez hoje para ficar tão linda? Parece uma fada. Elogiando-me novamente. Você está sempre linda. Mas hoje vejo que está diferente. Está mais arrumada e apresentável. Aonde você mandou sua esposa ir hoje à noite? Meu Deus, por que está se preocupando com isso? Ela não se importa para onde eu vou. Só digo isso para assustá-la, para que eu possa ir livremente. Se eu for tanto, minha esposa vai desconfiar. Não sou tímido, mas somos todos conterrâneos, não vai ser bom nos expormos. Não se preocupe, é uma questão pequena. Thomas. Trouxe batom para você hoje. Os olhos de Rose brilharam, seu sorriso também deixou Edmundo feliz. Ela adorava batom. Para ela, era algo especial. Nesta aldeia, nem todos ousavam usar batom ao sair. Qualquer um que usasse batom seria alvo de fofocas, escrutinado e até mesmo julgado como uma vagabunda. Mas Rose não tinha medo de nada. Ela sabia que sua imagem não era boa, então não se importava. Segurando o batom na mão, Rose não conseguia se acalmar. Ela puxou Edmundo de volta, beijou-o na bochecha.
parecendo excitada. Seu corpo parecia ter atingido um estado de confusão. Em Edmundo, o desejo e a luxúria haviam atingido seu ápice. Edmundo correu para abraçar Rose com força, fazendo com que ambos caíssem na pilha de palha no chão da cozinha. Ei! O que você está fazendo? Não aguento mais. Por favor, me dê o prazer. Se isso continuar, o que ele pode conter? Você é engraçado. É espontâneo como uma mosca. É um presente? Não gosta? Seu corpo está queimando como uma febre. O abraço de Edmundo acendeu o flerte de Rose. O toque fez com que Rose não aguentasse mais. Talvez naquele momento, Rose quisesse ainda mais do que Edmundo. Mas ninguém faria isso na cozinha. Vamos para outro lugar. Não acho apropriado aqui. Mas então ele não aguentou mais. Podemos fazer isso aqui? Existe algum lugar mais apropriado do que aqui? É tão quente. Aqui está um pouco de palha. Vou espalhá-la, não vai coçar, não se preocupe. Ou devemos subir? Não. Minha mãe está lá em cima, você está louca para ir lá. A voz de Rose começou a baixar, seus olhos distraídos. Talvez Rose também não aguentasse mais. Vendo Rose fraca e lenta para reagir, Edmundo levantou-se rapidamente, estendeu o saco de abacaxi no chão e levantou Rose até lá. Sentar aqui já é adequado para você, linda. Se eu não puder tê-la hoje, eu a mandarei de volta. O fogo era forte. Edmundo pressionou Rose para baixo e correu para a ação como um louco. Rose só conseguia resmungar, balançando ali. As ações mágicas e a ousadia de Edmundo paralisaram Rose. Ela tentou levantar a cabeça e sussurrou no ouvido de Edmundo. Ei, seja gentil. Se você engravidar, eu não vou aceitar. Antes que ela pudesse terminar a frase, Rose foi pressionada por Edmundo. Cada ação rítmica, como uma batalha, deixava Rose louca. E agora, os dois estavam juntos, entrelaçados. Quando a batalha começou, era possível ver o quão forte e feroz era uma pessoa. O que quer que Edmundo fizesse, Rose cooperava. Além disso, ela também era proativa e profissional. Nessa batalha, eles eram duas pessoas que lutaram muito bem juntos. Só então se podia saber o quão terrível era o seu flerte. A noite estava silenciosa, apenas o som de sapos e rãs coachando. Lá dentro, todos os sons do amor vinham dos dois. Nenhuma mulher traria um homem para casa para fazer algo ruim como Rose. E então, ela fez isso na cozinha. Atacando-se freneticamente, como se tivessem sido privados por um longo tempo, Edmundo usou cansadamente seus segredos e experiência para satisfazer Rose. Rose ficou tensa, resistindo aos ataques tempestuosos de Edmundo. Talvez essa excitação fosse algo que Rose jamais esqueceria. A certeza de que este era um teste para Rose. Houve uma vez, definitivamente haveria uma segunda vez. Fazia muito tempo desde que seu marido morreu que Rose se sentia satisfeita assim. Seu rosto estava cheio de felicidade, claramente transparecendo através de seu êxtase. Edmundo estava desfrutando do momento de prazer ao fazer amor com uma bela mulher pela primeira vez. A experiência de ser mãe solteira e também de ter um relacionamento secreto deixou Edmundo ainda mais excitado. O casal Edmundo era tão compatível que os sons que emitiam podiam ser ouvidos a dezenas de metros de distância. Querida, estou tão feliz esta noite. Como posso viver sem você? Nunca estive tão satisfeito como hoje. Você é mais bonita que minha ex-esposa. Por que não vem morar comigo? Em seu transe, eles trocaram palavras inconscientes de amor. Parecia que naquele momento não conseguiam mais controlar as palavras. Quase uma hora se passou antes que a briga parasse. Os dois estavam abraçados no chão da cozinha, sem saber para onde tinha ido o saco de abacaxi. Ambos estavam cobertos de poeira. Edmundo se levantou, limpou tudo e encontrou roupas para sua amada vestir. Então os dois ficaram sentados conversando bobagens até tarde da noite. Através desta batalha, Rose oficialmente tinha sentimentos profundos por Edmundo. Não era que ela sentisse o amor de Edmundo, mas simplesmente que Edmundo era forte, Edmundo poderia agradá-la e satisfazê-la. Então, os dois planejaram seus próximos encontros. Agora, eles oficialmente entraram em um caso de amor secreto, buscando alívio. Para Edmundo, Rose era o par perfeito de Edmundo. Ele estava perdidamente apaixonado por ela, ouvindo tudo o que ela dizia e fazendo tudo o que ela lhe dizia para fazer. Edmundo era tão cego que negligenciou sua esposa e filhos para encontrar sua amante. Rose ansiava por Edmundo todos os dias,
sempre querendo que Edmundo estivesse ao seu lado. Sempre que ela ansiava, eles vinham um ao outro de qualquer maneira. Daquele dia em diante, Edmundo passou mais tempo com sua amante do que com sua esposa e filhos. Sempre que ele tinha uma chance, ele encontrava uma desculpa para fugir e ter um caso com sua amante. A esposa de Edmundo, por ter dado à luz muitas filhas, não tinha voz na casa. Mas mesmo que tivesse, Edmundo não lhe daria ouvidos agora. Estava embriagado de amor e não tinha capacidade de distinguir o certo do errado. Houve muitos dias em que ela estava com Rose, mas Rose não deixou Edmundo ir para casa. Rose era tão descarada que até queria ficar com Edmundo para si. Ela não tinha medo de que os aldeões e vizinhos descobrissem. Ela pensava que agora, a satisfação estava acima de tudo, a honra não era mais tão importante. Muitos dias em que Edmundo estava ocupado e não podia vir, Rose até o alertava para que o procurasse. Ela não demonstrava mais sua arrogância e valor como antes, mas agora fazia exigências coquetes. Por que você não veio me ver nos últimos 4 dias? Você está aí com aquela velha? Venha hoje à noite. Se você não vier, eu vou te encontrar. Tenho estado tão ocupada nos últimos dias. Meus 2 filhos estão sempre doentes. Não se preocupe, eu vou te ver hoje à noite. Edmundo mudou completamente Edmundo. Sua vida agora consiste apenas em sua amante e seu sonho de ter um filho. Eles sempre esperam que um dia Rose dê à luz um filho para ele. Então, ele se esforça muito para servir sua amante, pois sabe que se Rose der à luz um filho, seus pais a aceitarão, mesmo que sua esposa não possa fazer nada. Edmundo fará de tudo para capturar a paixão de Rose por ele. Muitos dias depois de fazerem amor, Edmundo também confidenciou: se continuarmos assim, quantas vezes sua mãe vai engravidar? Ou será que ela não tem mais essa capacidade? Por que você está me perguntando isso? Você está entediado comigo e planejando me deixar para encontrar outro filho? Só tivemos relações sexuais por 1 mês e você já quer engravidar imediatamente. Ela não é uma máquina de fertilidade que pode atingir tudo. Mas você quer mesmo engravidar de mim? Lembre-se, você é casada. Se me deixar ter um filho, eu a tratarei como ouro. Além de te amar, também quero um filho para adorar mais tarde. Se eu não puder dar à luz um filho agora, será humilhante. Então eu dei à luz o seu filho, é perfeito para você, para onde posso levá-lo? Se você puder ficar comigo, então fique, se não puder, então vá embora. Sua Rose é a melhor. Sua irmã vem com frequência à minha casa, todo mundo sabe disso. Acabei de ouvir boatos no mercado esta manhã. Você se importa? Eu não me importo. Só de vir aqui comigo já me deixa feliz. Quanto às mulheres fofoqueiras, eu não me importo. Gradualmente, a notícia de que Edmundo tinha um caso com Rose se espalhou por toda a vila, por toda a vizinhança, jovens, meninos e meninas. No início, eles também conversaram sobre isso. Edmundo agora não se importava, nem precisava esconder ou esconder da esposa que estava procurando um filho para dar continuidade à linhagem familiar. Edmundo contou abertamente ao mundo. Quando a esposa de Edmundo soube da notícia, ela também brigou com Rose algumas vezes, mas sempre foi recebida com desespero. Rose parecia indiferente, desdenhando as maldições da esposa de Edmundo. Rose chegou a dizer com orgulho: se você tem um marido, vá e fique com ele. Se você não pode dar à luz um filho, é natural que seu marido vá atrás de outra mulher. Rose anunciou abertamente esse relacionamento, desafiando de todos os lados. No final, a esposa de Edmundo ficou impotente, aceitando a humilhação e continuando a viver para criar seu filho. Edmundo não podia defender a esposa de jeito nenhum. Agora, ele só defendia a amante. A amante era melhor. Por muitos dias, Edmundo passava a noite fora e nem se dava ao trabalho de voltar para casa. Seus filhos estavam doentes e fracos, e ele não se importava. Quando a esposa, em casa, abria a boca, Edmundo imediatamente a repreendia. Ei, você, uma mulher que não sabe dar à luz, então cale a boca. Você nem sabe segurar um bebê. Se não consegue dar à luz um filho, deixe outra pessoa fazer isso. Se continuar reclamando, vou mandá-la de volta para a casa da sua mãe. Você está proibida de interferir no meu relacionamento com Rose. Ao ouvir o marido repreendendo-a daquele jeito, a esposa de Edmundo só conseguia sentir pena de si mesma em silêncio. Porque ela também sabia que não poderia dar à luz um filho, então teve que engolir o orgulho. Quanto a Edmundo, ele não só o amaldiçoava terrivelmente, como também batia na esposa e nos filhos. Ora, a amante de Edmundo era melhor. Não havia milagre que pudesse impedir esse relacionamento.
Essa cegueira havia destroçado a família de Edmundo, sempre em um estado de tensão e pesar. Por amor ao filho pequeno, a esposa tentava ser paciente e aceitar essa vida injusta. A vida nunca seria como ela desejava. Parecia que esse relacionamento ilícito duraria apenas um tempo e pararia quando ela se cansasse. Mas não. Em abril passado, Rose estava oficialmente grávida. O que foi ainda mais amargo foi que, quando ela fez um ultrassom, o feto era uma menina, e gêmeos. Ao receber essa notícia, Edmundo ficou atordoado, incapaz de dizer mais uma palavra. O médico perguntou: quem é a família de Rose? Sim, sou eu, respondeu Edmundo. Não, 2 meninas. Parabéns. Ao ouvir isso, o rosto de Edmundo empalideceu. Tendo um caso para ter um filho, mas depois dando à luz um par de patos selvagens. Era verdade que Deus nunca dá satisfação quando se faz coisas erradas. Quanto aos pais de Edmundo, quando souberam que ele estava tendo um caso com Rose, não disseram nada e até incentivaram o filho a tentar encontrar um filho. No entanto, quando souberam que ela havia dado à luz 2 patinhos, nem sequer se deram ao trabalho de visitá-la. Rose estava agora em desgraça. Tendo um caso, deu à luz 2 patinhos. Então, o que aconteceria agora? O choque foi que ela não tinha um filho, agora que toda a aldeia sabia. Quando saíram, disseram a Edmundo: Ei, meu Deus, todos esses patinhos. Pare, não vá a lugar nenhum, você vai ter patinhos de novo. Edmundo ficou muito zangado ao ouvir isso, mas não havia nada que pudesse fazer. O que você faz, você tem que aceitar. Na vida, Deus nunca dará coisas boas a pessoas más e depravadas. Nossa história termina aqui. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa apaixonada família de contadores de histórias. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que amor e carinho podem levar à aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor proibido. Obrigada por escolher nosso canal e junte-se a nós nessa corrida apaixonante e dramática por casos amorosos, com cada história tendo um toque de realidade. Aguardamos ansiosamente para ver você nas novas histórias em breve.